Bom dia, pessoal, terceiro ano. Dando continuidade às nossas teleaulas, hoje nós vamos apresentar duas questões comentadas que caíram em concursos. Nesse primeiro slide, nós estamos aí apresentando o texto sobre a África, que é o nosso conteúdo atual, e a partir dele nós vamos responder as questões A e B. A questão A é a opção mesmo do concurso da PUC, certo? E a questão B é uma questão também que caiu na continuidade do vestibular. Então o texto diz, leia a questão da PUC Campinas. Recentemente, por questões humanitárias, os Estados Unidos atuaram na Somália, mas poderiam ter optado pelo Sudão ou Etiópia, países vizinhos com guerras civis e milhões de esfomeados. Nunca o caráter periférico da África foi tão evidente quanto agora, pois não há superpotências que disputem o continente e os países são entregues à própria sorte ou infortúnio. Então, primeira coisa a refletir, nós falamos que a África é um país de contrastes. Nós vamos encontrar aí países que têm um certo grau de desenvolvimento, nós vamos encontrar a África branca e nós vamos encontrar essa realidade que é a realidade que a maioria do mundo conhece, a questão das guerras, epidemias e fomes. Agora, por que é que os países desenvolvidos não têm atuado nesses países da África? Porque não tem nenhuma superpotência preocupada com esse continente e eles estão entregues à própria sorte. A letra A e a letra B, eu não vou ler as duas questões, porque o slide vai ficar muito grande. Elas estão incorretas, porque nós já falamos que a África, o continente africano, ele é marcado pela pela desigualdade. Não é um continente igual, certo? Ele não é um continente homogêneo. Ele apresenta grandes diferenças. E essa questão das brigas tribais, dos conflitos, da pobreza, ela é específica a alguns países, algumas regiões da África. E os países desenvolvidos já conseguem explorar o petróleo, o diamante, a matéria-prima tranquilamente, sem precisar intervir, sem precisar se envolver em grandes conflitos. Coisa que não ocorre, por exemplo, lá no Oriente Médio, onde eles vivem se envolvendo por conta do petróleo, que é uma riqueza que eles querem explorar, e os países islâmicos são mais resistentes. A letra C é correta porque ela diz: hoje, a busca de mercados consumidores substitui os antigos critérios geopolíticos e a pobreza da África como um todo pouco interessa ao mundo desenvolvido. Certo? Aquele processo de globalização, onde o importante é levar mercadoria para o mundo inteiro e bem ou mal eles já conseguem vender para a África. Por isso, por exemplo, políticas como o imperialismo já não interessam mais. Eu não preciso mais invadir um país para dominá-lo. Eu consigo essa dominação através do comércio. A letra D diz: vários órgãos supranacionais têm tentado promover a destribalização da parte mais pobre da África. A África, como nós vimos, a partir do imperialismo, ela se formou, o continente foi dividido em países. Por mais que ainda existam tribos em alguns países, não é o regime político predominante. E a letra E diz: a manutenção de regimes autoritários com guerrilhas e atos de terrorismo tem dificultado a ação das forças de paz e, de certa forma, influindo na nova ordem mundial. Certo? A ordem mundial foi nosso assunto desde o início do ano. Ele perdurou aí por quase todo o primeiro bimestre, com suas principais características, o neoliberalismo, a globalização, entre outras. E o próprio texto diz que não há nenhum interesse dos países desenvolvidos em ajudar a combater essas guerras em países africanos. Eles estão entregues à própria sorte. O exemplo dos Estados Unidos na Somália, o próprio texto deixa claro que foi muito mais uma questão humanitária do que uma questão política. Ok? A segunda questão, aproveitando a deixa do próprio texto, ela perguntava:
Determine alguns motivos que levaram os países desenvolvidos a abandonarem a própria sorte os países africanos envolvidos em conflitos étnicos. Certo? Primeira coisa a pensar, não são todos os países da África que estão envolvidos em questões de guerras étnicas. Nós temos aí Ruanda, Angola, são exemplos de alguns países. Então, com isso, os países desenvolvidos conseguem comercializar com vários outros países da África tranquilamente, como a própria África do Sul, a Nigéria, o Egito, a África Branca em geral. Então, esses países aí que estão envolvidos em guerras não influenciam o desenvolvimento econômico, apesar de possuírem riquezas que muito interessam os países desenvolvidos, como os diamantes, por exemplo, de Angola. Diamantes que deveriam estar ajudando o país a progredir, mas que o dinheiro gasto com a comercialização do diamante é envolvido nas guerras. Certo? A segunda questão é justamente que os recursos naturais estão se esgotando. E esses países eles vão levar muito tempo ainda para ter uma capacidade produtiva e econômica de ganho de compra que não merece assim, o destaque que os países desenvolvidos dão, por exemplo, a conflitos quando eles ocorrem no Oriente Médio, na Venezuela, por conta da questão do petróleo. Se der tempo, quando as aulas retornarem ao seu nível normal, retornarem à forma presencial, a gente vai tentar assistir o filme Hotel Ruanda. Ele mostra um conflito seríssimo em Ruanda, muito recente, na década de 90, que mostrou uma tragédia que a humanidade nunca tinha visto. Guerras tribais entre Hutus e Tutsis, que dizimou a população de Ruanda, marcando ela até hoje. A década de 90 foi agora, há pouco tempo. Então nós temos ainda muitos sobreviventes, muitas pessoas que viveram na própria pele o que o conflito trouxe.